mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Lento do que a Luz, com David Marçal e Carlos Filhais. Hoje temos um convidado muito especial, o físico Manuel Paiva, que é o belga mais português de sempre. Nasceu do Porto e emigrou para o país do Tintim em 1964, onde fez toda uma carreira a trabalhar na área da física médica. Ele interessou-se por problemas de respiração que interessam aos astronautas. Trabalhou em vários projetos da NASA e da ESA, as agências espaciais norte-americana e europeia. Esteve durante muitos anos afastado de Portugal, mas protagonizou vários encontros de cientistas portugueses no estrangeiro. Ele é autor de vários livros, incluindo Como Respiram os Astronautas, editado pela Gradiva, e de Portugal e o Espaço, editado na Fundação Francisco Manuel dos Santos. Está jubilado já há alguns anos e acaba de sair na imprensa nacional um seu extraordinário livro intitulado Memórias de um Cientista, com o subtítulo de Stalingrado à Covid-19 ou a luta entre a ciência e as trevas. Vamos falar com o autor do livro, esperando aguçar o apetite para a sua leitura. Bem-vindo, Manuel Paiva, ao nosso podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, Manuel, é um gosto falar contigo. Nós estamos a falar, eu estou em Coimbra, o David está em Lisboa, tu estás em Bruxelas. Isto só é possível graças às novas tecnologias. Nada disto era possível nos anos de 60, quando deste o salto para o estrangeiro. Pode que eu comece por te perguntar, não é? Ao autor destas Memórias de um Cientista, como é que era o Portugal desse tempo, o Portugal do qual te viste obrigado a sair? Como é que era esse Portugal? Porquê é que saíste? O que é que procuravas que no estrangeiro que não encontraste aqui? Era um Portugal muito pequenino. Eu terminei o liceu em 1961 e nessa altura havia uma cadeira que era obrigatória para todos que terminavam o liceu, era a filosofia. E nessa altura também os livros eram livros únicos. Portanto, nós tínhamos um livro que era péssimo de filosofia, mas eu tive a sorte extraordinária de ter um professor fenomenal, Camilo Fins do Lago, que ao mesmo tempo que tinha que fazer de conta que seguia o livro, nos dava, falava de coisas muito mais interessantes, inclusive foi a primeira vez que eu ouvi falar da mecânica quântica, isto por um professor de filosofia. E, sobretudo, no fim das aulas eu gostava de conversar com ele e ele emprestou-me um livro, A Evolução das Ideias da Física, do Leopold Enfield e de Einstein. E esse livro realmente entusiasmou-me, assim como a alegoria da caverna do Platão. E foi a primeira vez que eu também tinha uma professora de física, que por acaso era uma excelente professora, mas muito novinha nessa altura, Maria de Lourdes Baldac, e as juntas fizeram que eu decidi ser físico, mas nessa altura não havia uma licenciatura de física em Portugal. Havia físico-químicas que era para preparar para professores do secundário, mas a investigação no domínio da física era praticamente inexistente. No fundo, o regime político tinha expulso vários físicos que tinham ido para o Brasil. Aliás, há um físico de Coimbra, eu não me estou a lembrar do nome, mas... Mário Silva. Exatamente, o Mário Silva. Saneado, como se passou a dizer depois. Saneado, foi afastado da...
Exatamente. E havia, no domínio da matemática, por acaso, aí os livros únicos eram muito bons. Eram escritos pelo Sebastião e Silva. Tu talvez tivesses tido... Não, tu já és muito novo. Sim, mas ouve lá. Esse livro de filosofia era o Bonifácio. Eu estudei por um livro que era o Bonifácio de filosofia. Um livro que tinha psicologia e tudo. É esse? Não. Ainda te lembras? É capaz de ser, porque realmente no antigo sexto ano, portanto no penúltimo ano do liceu, a cadeira chamava-se filosofia, mas no penúltimo ano era realmente psicologia, e a verdadeira filosofia, o que se chamava filosofia, mas imagina que no meu exame de fins do liceu, porque os exames eram os mesmos para todo o país, inclusive das colónias, a última pergunta do exame de filosofia era sobre as provas da existência de Deus. Penso que havia 4 ou 5 provas que se tinha que eu também empinei essas provas porque era a pergunta do exame. Se querias passar no exame, tinhas de saber que Deus existia. Olha, eu tenho uma experiência parecida, porque muito mais tarde, claro, sou mais novo, mas também gostava muito de filosofia e também li esse livro do Einstein, que estás a dizer, da evolução da física, que é um livro fantástico. Mas tu, não havendo curso de física, estavas no Porto, na altura, foste para engenharia eletrotécnica, certo? Exato. Era, no fundo, o curso que se parecia mais com a física, mas mesmo aí foi uma grande decepção. Portanto, imagina, eu, como estava interessado pela física, havia um curso de física atómica, que era o que mais me interessava. Mas o professor, não me lembro do nome, mas também não tem importância, era muito mauzinho, muito mauzinho. Portanto, no fundo, foi nessa altura que eu decidi que queria sair do país, mas para isso, era preciso ter um mínimo de dinheiro para me sustentar fora. Portanto, eu passei exatamente 2 anos e meio a dar explicações, o que nessa altura se chamavam explicações de matemática. E quando vi que tinha poupado suficientemente dinheiro, fui-me embora, fui para a Itália, porque eu, entretanto, tinha dado uma volta pela Europa também, quando terminei o liceu. E foi aí que conheci uma série de pessoas muito interessantes e tive uma sorte muito... Eu tive muitas vezes sorte na vida. E essa foi uma grande sorte, que conheci um funcionário, um alto funcionário do Ministério da Educação belga, que me informou que eu podia beneficiar de uma bolsa de estudos para estudar física na Universidade Livre de Bruxelas. E eu, nessa altura, já tinha saído de Portugal, tinha ido para a Itália, e ia trabalhar como técnico num centro de energia nuclear, perto de Turim, em Saluggia, perto de Turim, e foi aí que soube que podia beneficiar dessa bolsa, e fui para a Bélgica. E cheguei à Bélgica na véspera do princípio das aulas, e depois lá fiquei. Isso mudou, claro, completamente física, a minha vida. entraste no curso de Física, não é? Exato, em que ano é que estavas da Engenharia Eletrotécnica? Estavas no primeiro, segundo ano? Não, tinha completado, no fundo, tinha completado o segundo ano. Aliás, tinha feito as cadeiras o mais cedo possível para ir para a Itália, porque eu ainda queria, apesar de tudo, ter a possibilidade de voltar. Portanto, eu inscrevi-me no terceiro ano de engenharia, mas já não voltei para Portugal. Então chegaste à Bélgica, sim. E chegando à Bélgica, o país era novo, completamente diferente. Como é que foi a adaptação a um país tão diferente de Portugal? Mais organizado, mais moderno? Sim, isso é verdade. A transição foi brutal. Eu, aliás, levei vários anos a perceber-me que nem tudo funcionava bem na Bélgica, porque a transição tinha sido de tal ordem. Mas eu devo dizer que, no princípio, eu ainda tive alguns contactos com estudantes portugueses que
estavam na universidade, a maior parte deles refugiados, porque é preciso não esquecer que nessa altura havia já a guerra colonial, era quase o princípio da guerra colonial, mas que ninguém pensava que ia durar 13 anos, não é? Sim. E entre esses portugueses que estavam inscritos como estudantes, havia um que era um informador da PIDE, da Polícia Política, e houve outros portugueses que chegaram aí, que foram presos, e eu nessa altura desliguei totalmente da comunidade portuguesa aqui em Bruxelas. Portanto, foram 4 anos de estudo, mas muito interessante, quer dizer, a transição também é espetacular. Eu tive como professores François Englert, que teve o Prémio Nobel da Física há uns anos pela descoberta do bosão que se chama de bosão de Englert, Braut e Higgs. Em geral disse bosão de Higgs para simplificar, mas ele, aliás, publicou com o Braut um trabalho antes do Higgs, que lhe valeu depois o Prémio Nobel da Física. Podias ter ido para essa área, não? Exato. É verdade. Aliás, fiz o que agora, na altura se chamava um memoir, não é? Agora seria uma tese de mestrado com ele sobre a teoria dos quarks, que tinha sido descoberta por Gell-Mann 4 anos antes. Imagina, o Gell-Mann, que também teve o Prémio Nobel, uma descoberta totalmente do ponto de vista teórico, a existência dos quarks, porque nessa altura ainda se pensava que os prótons e neutrões eram partículas elementares, mas não, cada um deles é constituído por 3 quarks. Portanto, eu fiz o meu tese de mestrado no domínio mais moderno que se podia imaginar. A física de partículas, perdeu-se aí um físico de partículas. Pois, mas ganhou-se no domínio da física biomédica. Porquê é que te interessaste pela física biomédica? Foi já durante o curso? Foi depois? Sim, foi durante o curso. Quer dizer, eu terminei, portanto, em 1968 e era um ano ótimo para terminar os estudos na Bélgica. E já praticamente todos os meus colegas, nós fomos 18, penso eu, a ter o diploma de Física em 68, e eu era, aliás, o único não belga, ou 20 alunos, e penso que todos nós já tínhamos arranjado um lugar antes do fim dos estudos. E, nessa altura, tinha sido criado um centro de investigação no domínio da biomedicina, que era uma coisa que na altura praticamente não existia. Eu achei isso muito, muito interessante, portanto, e também para mim era uma prioridade ter um lugar que eu provavelmente não teria tido no ter serviço um emprego, de não é? consórcio. Sem ter um emprego. Exatamente, exato, ter um emprego, porque eu tinha, também é interessante saber que eu tive realmente essa bolsa, que era uma bolsa do Ministério mas era luso-belga, ou belga-portuguesa, e levou um certo tempo as autoridades portuguesas a perceberem-se que era eu que tinha a bolsa. E quando souberam que era eu, tiraram uma bolsa e deram a um português para fazer estudos de teologia na Universidade Católica de Lovaina. E se as minhas informações são corretas, ele era padre na altura, integrou um movimento da extrema-direita que participou depois em missões em Portugal, ainda durante a ditadura. Portanto, estás a ver, foi bem feito, Essa história é engraçada. Olha, acabas o curso... Diz. Sim. Não, e é só para terminar, porque o outro professor com quem eu hesitei a fazer a minha tese foi o Ilya Prigogine, que também teve o Prémio Nobel. Estás a ver, dois Isto na Universidade Livre de Bruxelas, não é? Na Universidade Livre de Bruxelas. Exatamente, na Universidade de Bruxelas. Eu agora, claro, que pronuncio sempre o nome de Prigogine agora com um certo cuidado, porque imagina que é o nome daquele terrorista que está do Grupo Wagner. Do Grupo Wagner, exatamente. Também se chama Prigogine, mas com um Y, enquanto que o meu professor era Prigogine com I só.
Quer dizer, tiveste grandes nomes da ciência ali, como teus professores e com personagens que tu conheceste, de carne e osso, ao vivo, visto que eram cientistas, não é? Coisa que em Portugal teria sido muito difícil. Acabas o curso e tiveste logo emprego, foi? Na área da física biomédica? Foi, exatamente. Portanto, quando eu soube que havia esse centro interdisciplinar que tinha sido criado, portanto, tive uma entrevista com o diretor e aí tive também a sorte de, como era um contrato da Euratom entre a Bélgica e a Itália, e como eu falava italiano, foi um bom ponto para ter o lugar, e eu tinha que fazer duas coisas. Por um lado, metade do meu tempo era consagrado a fazer funcionar o que se chamava medicina nuclear, que era a utilização dos isótopos na medicina. Do ponto de vista experimental, a coisa devia funcionar bem. E, por outro lado, havia um médico que tinha chegado dos Estados Unidos. Imagina, ele vinha do laboratório de Cournot, Prémio Nobel da Medicina também. Epa, tantos prémios Nobel. Mas estás a ver, já 3 prémios Nobel, para mim, cada vez era uma descoberta. E esse médico tinha trabalhado num novo teste, que foi um teste que depois eu consagrei praticamente toda a minha vida. Imagina que, por acaso, eu nestes dias fui à internet para ver quantas pessoas utilizam esse teste, que, bom, em inglês chama-se Multiple Breath Washout, que é em português seria um teste para limpar os pulmões do nitrógeno, porque respira-se oxigênio, elimina-se o nitrógeno e a partir dessa curva de concentração pode-se ter uma informação sobre o funcionamento dos pulmões. Se fores à internet e escreveres Multiple Breath Washout, vês que há 680 mil entradas. 680 mil. Foi, digamos, o teu interesse de vida, portanto, a física da respiração, no fundo, não é? Exato. E essa física da respiração, interessaste por esse teste, começaste a desenvolvê-lo. Porquê é que isso é tão importante para as missões espaciais? Ótima pergunta. É que quando se faz este teste na Terra, uma das coisas que é inevitável é que o pulmão deforma-se sob a ação do seu próprio peso. E isso perturba toda a interpretação dessas curvas. Portanto, o que é lógico seria de tentar fazer os mesmos testes, mas no espaço onde os pulmões não têm peso. E aí o que é interessante é que foi em 1972, portanto eu estava a terminar a minha tese, que decidi enviar uma carta à NASA, e eu ainda há tempos encontrei essa carta, só punha NASA, Departamento Life Science, Estados Unidos, tá? E sugeria fazer esse teste no Skylab, que foi uma das primeiras estações espaciais, e o diretor do Life Science da NASA, imagina, respondeu-me, achou boa ideia, mas foi o teu primeiro contacto com a NASA, não é? O teu primeiro contacto com a NASA correu logo bem. E que condicionou toda a minha vida, porque eu depois acabei por participar em 10 missões espaciais, quer dizer, foram todas as missões nas quais o sistema respiratório foi estudado, participei-as em todas e portanto, isso depois permitiu-me criar um centro de investigação, etc. Manuel, já estavas doutorado na altura? Já tinhas feito o doutoramento? Sim. Portanto, esta carta para a NASA foi em 72. O meu doutoramento apresentei-o em 73. Mas daí devo dizer que em Portugal teria sido totalmente... Quer dizer, eras um simples estudante de doutoramento, não é? Que escreve uma carta à NASA e a NASA responde muito bem. Exato, a saber, aqui, se isso fosse na Europa, não é só em Portugal. Claro, em Portugal ninguém tinha respondido uma carta de um jovem estudante, mas na Europa talvez também não, enquanto nos Estados Unidos já havia um espírito de abertura muito grande e isso condicionou toda a minha carreira, inclusive obter os fundos
porque os fundos não caem assim do céu, Claro. do espaço. Arranjaste dinheiro também, arranjaste dinheiro e dinheiro do estrangeiro, não é? Dinheiro do estrangeiro. Em parte, mas aí eu faço um grande parênteses para falar do espaço, é que é verdade que em parte vem do estrangeiro, mas na Bélgica, por exemplo, onde que se considera, eu sempre defendi essa ideia, não é, que a Bélgica é um país pequeno, portanto é importante que os projetos científicos sejam aceites por uma autoridade exterior, que no caso da Bélgica é a Agência Espacial Europeia. E na Bélgica foi sempre essa política, que ainda é hoje, para os projetos no domínio espacial, digamos, as comissões que aprovam esses projetos são comissões exteriores à Bélgica. É um elemento essencial. Eu, por acaso, há dias, e ao saber que me ias telefonar, fui ver o site da Agência Espacial Portuguesa. Sim. E fiquei admirado de ver que há 52 empresas que trabalham no domínio espacial. Parece-me muita coisa. Seria interessante de ter, digamos, cientistas exteriores, não sei se é assim que se diz. Sim, cientistas exteriores ao país para avaliar a qualidade porque senão acaba por haver uma grande endogamia. E eu aí faço um outro salto, porque é isso, no meu entender, ainda um dos grandes problemas das universidades portuguesas. Pois. Mas pronto, eu devo responder às vossas perguntas e não estar a monopolizar Manel, a palavra. eu em 2008 também era quase um jovem doutorado, portanto estava quase a terminar o meu doutoramento e também estava com o mesmo problema, portanto precisava de arranjar um emprego a seguir. E então, como havia dificuldade aqui na Terra, eu também me virei para o espaço. Então eu candidatei-me a astronauta da ESA em 2008 e penso que ainda ouvi uma apresentação sobre esse processo de candidatura em Portugal contigo e com um astronauta, penso que era o Messerschmitt, sobre esse processo. Tu conheces muitos astronautas, nunca te apeteceu ir ao espaço? Quando é que julgas que pode haver um astronauta português? O David não conseguiu, falhou. Eu não consegui, é verdade, falta dizer isso, eu candidatei, olha, mas não ganhei, não foi como... Mas houve eu ignorava, eu realmente estive lá, foi em 2008, portanto, foi no ano em que eu me reformei, mas fui aí, aliás, pois, eu lembro perfeitamente, foi Emma Smith, que eu conhecia bem, aliás tinha estado numa comissão com ele e fizemos essa apresentação. Sobre, eu ignorava que tinha sido candidato. Foi 8 mil, aí, portanto. Teríamos muito para conversar. Agora eu faço um salto que é interessante para ti também, que conheceste. Primeiro respondo à pergunta se eu nunca me queria ter candidatado. Isso posso dizer que pensei nisso, mas sabia que não tinha as qualidades necessárias para ser astronauta. Isso posso depois, se quiseres, dizer quais são. Mas agora, se faço um salto tantos anos, os últimos candidatos da Agência Espacial Europeia foram mais de 20 mil e a escolha dos selecionados fez-se há cerca de um mês ou dois. Eu, por acaso, assisti por internet à apresentação pelo diretor da Agência Espacial Europeia. Há cinco novos astronautas. E aí dou-te o resumo, o currículo do astronauta belga que foi selecionado, que se chama
Ai, estou-me a esquecer. Então, o nome agora não interessa. Interessa é que em só 5... Liégeois, Rafael, não, Rafael Liégeois, Rafael Liégeois. Imagina que ele é engenheiro da Universidade de Liège, depois foi trabalhar para Paris, depois voltou para a Universidade de Liège, onde fez um doutoramento em Neuroscience, portanto é um bioengenheiro, estás a ver, especializado no funcionamento do cérebro. Depois foi dar aulas para a Escola Politécnica Federal de Lousana, que se chama o EPFL, que é uma das melhores, se não a melhor escola de engenheiros do mundo, da Europa, da Suíça sem dúvida, mas da Europa sem dúvida. Depois foi para Singapura, deu aulas na Universidade de Singapura e depois imagina o que fez, decidiu voltar para a Bélgica. Como é que ele voltou de Singapura para Bruxelas, na Bélgica? De bicicleta. Fez 4 mil, mais, penso que 5 ou 6 mil quilómetros de bicicleta. E isso foi uma das coisas... É um atleta. Ora, mas estás a ver essa mistura de qualidades extraordinárias e que impressionou o júri e foi um dos 5 selecionados. Agora, para quando um astronauta português, eu posso dizer que isso foi o título de uma palestra que eu dei no Porto e o que o organizou quis absolutamente intitular de maneira um pouco provocatória, para quando o primeiro astronauta português. Eu não sabia que tu ias ser candidato, senão eu tinha dito que tu talvez tivesse uma chance ao ver o teu percurso. O David tem muitas qualidades, não anda de bicicleta, mas faz vela e remo. Anda de bicicleta, não anda tanto, não anda tanto. Não, mas o David, por aquilo que eu sei dele, não lhe estou a dar graças assim, mas tem realmente características que permitiam passar algumas etapas e depois, no fim, há uma parte que indiscutivelmente é uma escolha, eles são todos muito bons, mas depois há a capacidade dos representantes dos diferentes países ao nível da direção da ESA, para empurrar os seus candidatos, isso não há dúvida nenhuma. E às vezes em geral, há também a tendência a dizer, não, isso é preciso ser de um grande país, etc. Neste caso, os selecionados, houve um suíço, um belga, um espanhol, um francês e um inglês. Portanto, e 2 mulheres e 3 rapazes. Tem a ver com a participação financeira, não é? Os países que mais contribuem para a ESA têm mais hipóteses. Têm mais hipóteses, mas aqui estás a ver que a Bélgica e a Suíça, a Bélgica dos pequenos países é o que contribui mais, a Bélgica sim, é o que contribui mais dos pequenos países, e a Suíça também contribui bastante. Mas, por exemplo, desde a altura em que o David apresentou a candidatura até agora, claro, houve muitas coisas que se passaram, mas ter uma influência na direção da ESA é muito importante. Eu estou a pensar, por exemplo, eu estive durante 20 anos, estive em muitas comissões da ESA, etc. Nunca encontrei nenhum português, mas as coisas têm mudado, e inclusive no domínio da exobiologia, portanto na biologia fora da Terra, há agora uma portuguesa que tem muito nível, penso que se chama Zita Martins. Ora, e provavelmente há outros, eu agora estou menos em contacto com essas pessoas, já é uma nova geração, mas em todo o tempo que eu estive nas comissões da ESA, nessas comissões nunca encontrei português nenhum. Portanto, a participação portuguesa é muito recente e ainda é pequena. Exato. Ainda é pequeno. Ora, Manel, se calhar só antes de terminar esta parte dos astronautas, então ias dizer quais é que são as qualidades que são necessárias para ser um astronauta? É preciso um astronauta, o que é que ele deve fazer? Ele deve ter a capacidade de reproduzir muito bem as experiências dos cientistas. Eu estou a falar aí do tipo de astronautas
cientista, porque também aqueles que são astronautas mais ligados à parte de tecnologia, etc. Mas mesmo esses não vão para o espaço fazer as experiências deles. Eles devem ser capazes de fazer experiências e de experiências muito diferentes. Aliás, em 2008, depois tu assististe à mesma apresentação do Messerschmitt, estou esquecendo do nome desse astronauta. É o Ernst alemão. Messerschmitt. Sim. Messerschmitt, é ele, o Ernst Messerschmitt, exatamente. Ele disse, uma das qualidades, o que é melhor é que um astronauta seja bom em muitas coisas, mas em domínios muito, muito vastos, em vez de ser, como em geral são os cientistas, muito bons, mas num domínio muito, muito restrito. Por exemplo, aquilo que eu faço no domínio científico, e agora eu vou dizer só uma palavrinha deste livro que vocês tiveram a amabilidade de mencionar, se eu escrevesse um livro exclusivamente sobre as minhas contribuições à ciência no domínio respiratório, praticamente ninguém o ia ler, porque são domínios muito, muito limitados. Enquanto falar dos astronautas em geral e tudo aquilo que eles têm feito, isso interessa muita gente. Ora, eu estava convencido, e olha que é curioso, porque na primeira seleção de astronautas, que foi em 1975, houve 4 selecionados, e depois o primeiro que ficou de fora, foi um belga, Dirk Frimout, que acabou por voar, e isso eu segui de muito perto todos os esforços que ele fez. Ele passou cerca de 15 anos como suplente de várias missões, etc., mas nunca abandonou. E a certa altura ele era suplente de uma missão Atlas, que voou em 1972, e o astronauta que devia voar teve um problema de saúde grave e substituiu. Mas quer dizer, ele continua a acreditar. Preciso de persistência, não é? Persistência é um dos segredos. Essa é a persistência. E isso é outra característica que eu seria incapaz de passar 15 anos à espera de um lugar de astronauta também. Portanto, eu sabia... Olha, Manuel, eu tenho uma pergunta que espero que não seja muito indiscreta, mas falaste com os astronautas, se calhar, sobre a vida deles no espaço, etc. Deves saber coisas que se calhar ninguém sabe. Eu sei que um dia te perguntaram, já na televisão, portanto não sou a primeira vez que te perguntam se há ou houve sexo no espaço. Achas possível haver? Eu sei que estou a ser gravado, mas realmente a pessoa que perguntou foi numa emissão, nessa altura, um programa na televisão. Sim. Sim, na primeira. Com uma, o que é que respondeste na altura? A mim não sei o que é que vai responder, mas o que é que respondeste a ela? Não, eu respondi que... Porque a pergunta foi se poderia ter relações no espaço. Não penso que não foi bem que já tinha havido. Eu posso responder às duas porque conheço a resposta. Então vamos por partes. É possível, depois já houve. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. E essa jornalista que era muito conhecida, que me estou a esquecer do nome de Sousa, não é? Judite de Sousa. Eu vi logo, eu sabia que estava em direto na televisão, portanto era preciso ter cuidado, portanto eu não esperava que ela não fizesse essa pergunta. Mas, portanto eu digo, não se preocupe, não vai haver problema nenhum. Agora a segunda parte da pergunta, se já aconteceu. Fala-se há umas lendas sobre russos e não sei quem. Estou a ver que estás muito bem ao corrente. Realmente, a legenda, entre aspas, é que realmente houve. Agora tu queres saber com quem. Não, sem nome, não é preciso saber. A questão é se a lenda é verdadeira ou não é verdadeira. É capaz de ser, e é preciso imaginar que foram os russos que bateram o recorde do tempo passado no espaço, não é? Tiveram muito tempo lá em cima, tiveram tempo para tudo. Não sou, mas quer dizer, imagino que há tanto tempo, o recorde absoluto
são 14 meses no espaço, por Polyakov, que conheci muito bem, porque preparei missões na Estação Mir, quando ele era o diretor do grande Instituto de Investigação em Moscou, que tinha mais de 2.000 investigadores, imagina. E, aliás, a maneira como eu preparei experiências na Estação Mir, em grande parte, foi devido a conversas que eu tive com ele, e numa altura ligada à perestroika, não é? Sim. Onde os astronautas começavam a ter mais liberdade para falar. Mas não, mesmo essas conversas era sempre com a gente do KGB presente. Mas houve uma altura em que estávamos numas reuniões, aliás, num barco que subia o Reno com astronautas, etc. E eu tentava fazer com que ele bebesse uma cerveja a mais sempre do que eu. Enquanto eu bebia uma, que ele bebesse duas, o que permitiu ter tornar a conversa mais fluida, não é? Muito mais fluida, e soube muita coisa sobre o funcionamento da Estação Espacial Russa. E aí não havia espiões, no barco não havia espiões. Inclusive que os russos, nessa altura, fumavam na Estação Mir, o que me fez compreender... Há vários vícios, então, no espaço. Exato. Estás a ver que eu estou a mudar. Isso faz mal ao pulmão, faz mal ao pulmão, o fumo aí. Exato, mas o resto talvez faça bem ao sexo, mas aqui faz mal ao pulmão, não há dúvida nenhuma. Olha, Manuel, estamos esclarecidos. Olha, diz. Sim. Sim, não, eu queria dar-vos a oportunidade de fazer perguntas. Não, mas aqui... Então tenho outras perguntas, temos outras perguntas, eu e o David, sobre política científica portuguesa. Estavas afastado, mas a certa altura conheceste personagens políticos portugueses, como o Mário Soares, como o José Mariano Gago, até suponho que ficaste amigo, sei que ficaste amigo do José Mariano Gago. Como é que conheceste esses políticos, não é? O José Mariano Gago é físico, nós dois. Será que lhes deste conselhos de política científica? Ajudaste, digamos, a política científica portuguesa? Como é que foi esse encontro com a política? Não. Eu penso, tu também conhecias muito bem o José Mariano Gago. Eu diria que ele não precisava de conselhos, porque ele sabia muito bem o que devia fazer. Eu tenho uma grande admiração e um grande respeito por ele, e foi realmente dramático que tivesse morrido tão jovem. Concordo. Portanto, eu primeiro conheci o José Mariano Gago, posso mesmo dizer que foi no dia 4 de janeiro de 2000, porque foi quando Portugal teve a presidência da União Europeia. E, foi na Bélgica ou cá em Lisboa? Não, foi em Portugal. Mariano Gago reuniu em Belém, no Centro Cultural de Belém, cientistas de origem portuguesa ou portugueses que estavam fora, e daí veio depois, eu quero só uma palavrinha sobre o recenseamento dos investigadores portugueses no estrangeiro. E o David teve um papel muito importante nesse domínio, mas foi a primeira reunião, portanto, onde ele convidou assim uma série de pessoas, e eu decidi, preparar essa reunião. Portanto, eu tinha lido um artigo muito interessante numa revista médica que se chama The Lancet, que é provavelmente a melhor revista de clínica médica mundial, e havia um artigo sobre a investigação portuguesa no domínio das ciências da vida nos últimos 10 anos. E um gráfico com todos os países da União Europeia e o número de publicações no domínio das ciências da vida normalizada pela população dos diferentes países. Portugal estava em último lugar e atrás do Luxemburgo, que não tinha universidade nessa altura. Portanto, eu mostrei essa imagem e o José Mariano, em vez de ficar zangado comigo, porque realmente era uma maneira brutal mostrar de a miséria nacional, foi mostrar, era preciso estar consciente do problema.
E ao fim da reunião, o Mariano Gago disse, olha, eu quero falar consigo. E quis falar só a sós comigo, e eu tinha-lhe dito que tinha estado muito decepcionado com uma reunião nos Açores, um fórum dos investigadores portugueses no estrangeiro, onde aquilo tinha sido de um nível absolutamente horrível. E o Mariano Gago disse, mas então porque é que não organiza a próxima reunião? Eu dar-lhe todo o meu apoio. Eu disse ao Sr. Ministro, só se for na Universidade do Algarve, porque há uns meses para cá temos uma casa lá perto. E assim foi, eu fui a essa reunião no Algarve. Pois, pois já me tinha esquecido, né? Pois, exatamente. E depois, correu bem. Correu bem, mas agora, como correu bem, mas o que aconteceu não foi a dificuldade da organização. O que aconteceu foi tudo aquilo que tentaram fazer para que a reunião não funcionasse. Portanto, começaste a conhecer as universidades portuguesas, enfim, inclusive os fundos, quer dizer, o dinheiro que o ministro tinha enviado para uma certa conta, o dinheiro tinha desaparecido, não é? Portanto, isso, pois, e as pessoas pensaram que me iam desencorajar com esse tipo de golpes, mas não. E afinal, quando depois tudo ficou clarificado, mas ficou clarificado porque eu paguei eu mesmo uma viagem de Bruxelas a Faro para ir à agência Abreu, nessa altura, que ia pagar a viagem do Hubert Reeves, que eu tinha convidado para vir Sim, o famoso astrofísico e divulgador. E eu disse, olha, venho aqui, vou eu pagar do meu dinheiro o bilhete de avião do Hubert Reeves, mas vou enviar uma cópia do meu cheque ao Presidente da República. E não faças isso, não. Claro. Então, o Ministro dá o dinheiro não aparece acima do Ministro. Se fosse na Bélgica, eu ia falar com o rei, mas aqui em Portugal é uma república. Com o Presidente da República. Olha, portanto, Portugal tinha mudado... Não, desculpa, só para terminar, o dinheiro apareceu nesse dia mesmo. Claro. Portanto, mas não é uma maneira, não é assim que eu gosto de funcionar, mas aprendi a funcionar e com o Mariano Gago tive sempre uma relação extraordinária, mas ele não precisava dos meus conselhos, que sabia bem o que se devia fazer e graças a ele a ciência portuguesa progrediu de uma maneira Portugal espetacular. Mudou muito, a ciência é um indicador de mudança, mas também sabemos que Portugal continua, digamos, com velhos vícios. Ainda agora estás a dar exemplos enfim, da questão do dinheiro, outras coisas, enfim, a má organização, a endogamia, há bocado falavas de endogamia, quer dizer, Portugal demora muito, está a demorar ainda a desenvolver-se, não é? O que é que falta, na tua opinião, e vês muito bem isso ao longe, e vens cá de vez em quando para ver ao perto, o que é que falta ao país, para o país mudar mais, para o país se desenvolver, para o país se tornar mais igual a países como a Bélgica, como, sei lá, a Holanda, que são países desenvolvidos? Continuar a internacionalizar-se o mais possível e mudar o funcionamento das universidades portuguesas. Eu também não quero... Dá sugestões então, porque temos a certeza que esta discussão é muito interessante. Não, mas eu digo, isto não é uma sugestão, isto é a realidade. Eu portanto, reformei-me em 2008 e entre 2009 e 2013 fiz parte do Conselho Geral da Universidade do Porto. Foi uma ideia de Mariano Gago de mudar o funcionamento das universidades, criou o que se chama o RIES, ou qualquer coisa do género, e, portanto, durante 4 anos eu estive no Conselho Geral da Universidade do Porto, como membro externo. Aliás, eu era o único académico membro externo, e aí encontrei pessoas muito interessantes. Uma das coisas, como membro externo, eu tinha a possibilidade de fazer, era de pedir uma reforma dos estatutos da Universidade do Porto, o que eu pedi. No Conselho Geral havia pessoas muito interessantes e de grande nível. É preciso dizer que foi o primeiro ano em que foi criada
estrutura das universidades portuguesas, inclusive que podiam ser de direito privado, e trabalhamos, Conselho Geral, no estabelecimento de novas regras, não é, de funcionamento da Universidade do Porto, aprovadas pelo Conselho Geral com uma grande maioria, e depois a democracia funcionou bem, quer dizer, houve um novo Conselho Geral que foi convidado, que mudou, perfeitamente normal, eleições que devem ter passado impecavelmente, mas a primeira coisa que o novo Conselho Geral fez foi esquecer-se que o antigo Conselho Geral tinha passado tanto tempo a trabalhar em novos estatutos e voltaram atrás. Quer dizer, foi um tempo totalmente perdido e eu aí assumo a minha responsabilidade. Eu pensei que era possível mudar as coisas em Portugal e devo ter querido ir longe demais. E o resultado foi que praticamente nada se modificou. Ora, havia condições únicas para que a Universidade do Porto se tornasse uma universidade moderna, muito mais moderna do que é, e posso-te mesmo dizer, porque eu sempre guardo muito, tudo o que é confidencial fica confidencial, mas foi uma pena não ter-se perdido essa oportunidade. Estás desiludido, digamos, com essa tua participação no Conselho Geral da Universidade? Claro, portanto, eu não sei, eu fui membro entre 2009 e 2013. Aliás, encontrei na véspera, no dia seguinte, eu ter sido nomeado, aliás, ter sido eleito, foi por eleições, membro do Conselho Geral, encontrei o José Mariano Gago numa reunião e disse: olha, tenho uma coisa importante a dizer-te. Fui eleito membro do Conselho Geral da Universidade do Porto, mas quer dizer que nas conversas que temos tido até hoje, eu sempre vi o interesse primeiro de Portugal. Agora vou defender com unhas e dentes a Universidade do Porto. Ele riu-se e disse: acho muito bem. Mas acontece as universidades às vezes não se defendem a si próprias, a questão também é essa. Exato, não estão bem organizadas, exato. Não. E foi um tempo perdido, teria sido muito mais útil que durante esses 4 anos eu tivesse continuado perto do Mariano Gago a pensar no interesse do país, em vez de me focalizar na Universidade do Porto, onde o resultado foi nulo, quer dizer, o que prova que eu ainda não conheço suficientemente bem a sociedade portuguesa. E foi talvez por isso, sim, diz. Sim, conclui, Manel, antes de passarmos à última pergunta. Manel, a última pergunta? Sim, mas não te queria interromper, estavas a terminar o teu raciocínio? Não, mas o que eu queria dizer só uma palavrinha sobre o recenseamento dos investigadores portugueses no estrangeiro, porque realmente foi nos vários encontros, e o Carlos participou. Participei alguns e organizei um em Coimbra. Organizaste um em Coimbra e, portanto, sempre estivemos de acordo que era importante de se fazer um recenseamento dos investigadores portugueses no estrangeiro, e isso nunca foi possível, até que, em parte, o David foi um dos que o projeto contribuiu GPS, mais nessa... Global Portuguese Scientist. Ele ajudou a fazer isso. Mas foi preciso, quer dizer, não foi uma vontade política, foi no fundo a Fundação Francisco Manuel dos Santos que teve essa iniciativa, o que mostra também a importância de dar uma grande liberdade fora das estruturas da universidade, isso não tenho dúvida nenhuma, que continuam a ser muitíssimo conservadoras, e só para terminar, só vou dar mais um exemplo, mas que é dramático. Eu, em geral, não falo nessas coisas porque é desmoralizante, mas posso dizer que isto foi a minha última experiência e que acho muito triste. A certa altura houve uma vontade de colaboração
com a Universidade de Harvard. Bom, a Universidade de Harvard toda a gente sabe que não é das piores do mundo, não é? É melhor até. O reitor, o reitor da Universidade de Harvard contactou José Venegas. José Venegas era o diretor do Departamento de Imagiologia de Harvard e MIT, dos dois. Diretor. Foi lá que se inventou a Câmara de Positrões. E eu conhecia muito bem José Venegas. Ele, claro, mandou-me um mail ou telefonou-me a dizer: olha, recebi esta carta do reitor, não seria possível fazer qualquer coisa contigo, etc. Eu todos os anos participava numa reunião dos Estados Unidos, onde era uma tradição almoçar com ele, portanto estávamos ao corrente do que fazíamos cada um. Eu disse: olha, isso é uma ótima ideia para tu terminares a tua carreira, e falei com o Mariano Gago diretamente, que ficou muito entusiasmado. E eu disse: olha, mas antes de irmos mais longe, vamos organizar uma reunião. E organizámos uma reunião onde havia, digamos, meia dúzia de pessoas, inclusive uma pessoa que era indispensável em Portugal, porque era no domínio dela e ele dirigia o que formalmente era uma associação nesse domínio. O José Venegas veio dos Estados Unidos, tive uma colaboradora que veio da Bélgica, e essa pessoa portuguesa não apareceu na reunião, simplesmente. Esqueceu, se calhar. Na véspera disse que ia... Não se esqueceu, porque na véspera disse que ia mandar uma colaboradora e depois nem ele veio, nem a colaboradora. Portanto, eu aí tive a grande sorte de ver que com esse tipo de atitude era impossível ter um projeto científico, que era um projeto, a prova que era um bom projeto é que ele tem funcionado noutros sítios. Claro. Mas, portanto, ainda Portugal não deixa passar oportunidades. Portugal deixa passar oportunidades. Ora, Manel. É isso mesmo. Era o que eu ia dizer, só para terminar. Não quero ficar assim numa nota triste, mas entristece-me de ver que não existem os filtros que impeçam pessoas que não têm as capacidades para chegar a lugares de liderança. É isso que falta muito, são esses filtros que ainda não existem em Portugal. Manel, voltando agora ao espaço, tu tens acompanhado o que se passa no espaço, por exemplo, com o telescópio espacial de James Webb e com o programa Artemis. Quais é que são para ti os grandes acontecimentos nesta área que se estão agora a passar? Achas, por exemplo, que pode haver bases humanas na Lua ou até mesmo em Marte? Com certeza, é só uma questão de tempo. Na Lua vai ser, aliás, estes jovens astronautas que foram selecionados agora na ESA vão fazer parte de uma colaboração que o documento já foi assinado com a NASA, e vai haver duas etapas. Antes da permanência na Lua vai ser construída uma estação espacial que vai andar à volta da Lua, é o Gateway. E provavelmente estes novos astronautas vão participar nessa missão. Portanto, isso é o programa Artemis, não é? Artemis, que é irmã da Apollo, e vai ser o grande projeto. Agora, em paralelo, antes de falar de Marte, aquilo que está a mudar muito a conquista a exploração do espaço é Elon Musk, que criou, portanto, SpaceX, e que tem demonstrado que é possível fazer as coisas mais barato, com menos fundos do que a NASA fazia, não é? O que eu devo dizer que não aprecio muito a personalidade do indivíduo do ponto de vista, digamos... Não és o único. Não. Mas ele realmente tem feito coisas realmente inacreditáveis. E, portanto, não sei qual vai ser o seu papel na ida à Lua, porque aquilo que ele tem dito nem sempre tem concretizado também, mas é verdade que ele é o único. Portanto, vai ser interessante de ver o papel dele. Agora, o que a NASA tem feito é que a NASA tem-o contratado para, por exemplo, levar astronautas à Estação Espacial Internacional.
Portanto, e porquê é que a NASA contrata? Porque ele está a fazer isso de maneira muito mais barata, porque teve a ideia, e penso que isso é a ideia dele, de que os foguetões que são agora utilizados sejam reutilizados. Portanto, eles partem para o espaço, mas o primeiro andar volta para a Terra e pode ser reutilizado. Enquanto que a NASA, com os vais-vens, também os reutilizava, mas de uma maneira muitíssimo mais cara e, portanto, depois os vais-vens foram acabaram abandonados. E houve os desastres. Exato, e portanto para a Lua isso vai continuar uma questão de tempo. E Marte, Manuel, e Marte? Iremos a Marte? Iremos respirar a Marte? Não, nós não. Eu já terei morrido. Tu talvez não, mas eu Sabe-se lá com os progressos da medicina não sabemos. Não, mas não é, o problema não é da medicina, porque aí tudo aquilo que se tem feito, aliás, os projetos que eu apresentei em geral, a desculpa, entre aspas, muitas vezes era porque é que fazer estes estudos todos na Estação Espacial Internacional é para preparar o homem para uma viagem até Marte, etc. Mas do ponto de vista médico sabe-se o suficiente para ter a certeza, não, porque nunca se tem a certeza, mas que o homem vai chegar a Marte é uma questão de tempo. Mas há outro aspecto que se pode dizer que até é um aspecto médico, aspecto psicológico, não é? Porque ir à Lua, se há um problema, a nave espacial pode dar meia volta à Lua e voltar para a Terra. Se há um problema na ida até Marte, eles têm que dar a volta a Marte antes de voltar para a Terra. Portanto, do ponto de vista psicológico, não sei muito bem como é que aquilo se vai passar. Claro. E mas depois, se um astronauta veio de Singapura de bicicleta até a Europa, se calhar também é capaz de vir numa nave de Marte. Não tem resistência psicológica para isso. Não, mas isso tem... Exatamente, aí é que está... e na seleção dos astronautas, no caso dele, quando o Rafael Liégeois, foi essa a grande panoplia das capacidades em domínios muito variáveis, muito diferentes, que fizeram que será, provavelmente, um bom candidato para ir a Marte. Não sei, é capaz de ser cedo demais, mas os que são selecionados agora, em geral, penso que do ponto de vista psicológico são muito fortes. E é aí que se vê a enorme diferença entre as primeiras seleções de astronautas, portanto, o que em inglês se chamava the right staff, não é? Aqueles que depois foi o programa Gemini, o programa Apollo, os que foram à Lua, e esses eram todos pilotos, não é? Pilotos, e progressivamente a influência dos cientistas foi aumentado. Senão, não seria possível que eu tivesse passado toda a minha carreira ligado a coisas do espaço, não é? É porque a ciência está no espaço. A ciência está no espaço. O The Right Stuff agora é diferente também. Exatamente. E foi isso também que eu achei muito interessante. E quando se compara a fotografia dos 6 astronautas pilotos de ensaio, como o John Glenn, o John Glenn, com quem eu fiz experiências no espaço quando ele tinha 77 anos já. Fantástico. Com um aparelho que foi desenvolvido no nosso laboratório, o que mostra também que os pequenos países como a Bélgica, para esse género de coisas, podem estar ao mesmo nível que qualquer outro país, porque é a ciência que é o motor. É esse aspecto que é extremamente importante e que tem mudado em relação aos primeiros astronautas, portanto, em relação ao right staff, os astronautas atuais, já há um grande número de cientistas. Manuel Paiva. E isso estou a ouvir. Manuel Paiva, muito obrigado. Desejamos o maior sucesso para o teu livro, As Memórias de um Cientista, com o subtítulo De Stalingrado à Covid-19 ou a luta entre a ciência e as trevas.
Obrigado, Manuel. Foi um gosto ouvir-te. Recomendo a toda a gente que leiam as Memórias de um Cientista. Temos aqui Manuel Paiva ao vivo. Vale a pena lê-lo, porque é toda uma memória da ciência, enfim, feita por um português lá fora, ao mais alto nível, uma ciência que voou no espaço. Então eu que vos agradeço. Muitíssimo obrigado.